Oi pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um bolo rústico, que ele é bem simples de fazer, mas que fica muito delicado e fica muito bonitinho. Então já vai deixando um like pra gente, se inscreve no canal e depois comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo. Vamos lá? Aqui eu já deixei tudo separadinho pra ser um pouco mais ágil, mais fácil. A minha bailarina tá ali do ladinho com um pratinho de isopor. Esse isopor eu vou deixar no bolo pra ficar mais firme. Vou bater meu chantilly, ali tá o meu fouet da batedeira, vou colocar o chantilly que eu uso é sempre o da Puratos, esse Norcal eu gosto muito, eu só uso ele aqui na confeitaria. Vou deixar meu chantilly batendo, e enquanto ele bate, eu vou pegar o meu bolo e já vou deixando ele certinho, vou desenformar ele, vou organizar, já pra ir sendo mais rápido. Principalmente quando tem que confeitar mais de um bolo no dia, né, ou até em seguida. Então deixo meu chantilly ali e já vou tentar organizar e fazer a montagem do meu bolo, desenformar ele no caso, né. Vou pegar ele na geladeira. O meu bolo eu sempre informo ele desse jeitinho, coloco na forma mesmo, faço toda a montagem dele na própria forma onde eu assei. Tá bom? Eu sempre passo esse plástico é aqueles saquinhos que a gente usa pra congelar, mas eu corto os ladinhos dele pra deixar como se fosse uma folha, porque assim fica mais fácil de retirar esse bolo daí de dentro. Se você não colocar esse plástico, você vai ter um pouco de dificuldade de tirar o bolo, pode ser que você danifique, né, as camadas, então fica um pouco ruim. Toda vez que eu vou colar o isopor, esse isopor é pra ficar mais durinho, eu sempre passo algum doce. Nesse caso, eu passei o doce de leite, porque eu gosto porque ele gruda bastante. Mas você pode usar glucose de milho, que não tem sabor, né? Ela é transparente, então não mostra. Eu gosto de usar a glucose também, mas nesse caso eu usei o doce de leite. E ele fixa muito bem. Para fixar o meu isopor no meu pratinho, eu uso essa fita crepe. Eu coloco bastante fita crepe, né, nos pontos que eu sei que possa ser que escorregue o bolo, então para ficar mais firme. E eu faço dessa forma, colo um na lateral, eu sempre coloco 3 na lateral, um no meio, mais ou menos assim. Vai depender mesmo do tamanho do bolo. Então esse eu fiz dessa forma. E depois eu vou colar no meu pratinho de isopor, que assim fica mais firme, fica mais resistente o meu pratinho. Você tem a opção também de comprar aqueles pratinhos de MDF, eles têm um valor um pouquinho mais alto, mas é muito bacana também. Tem essas duas opções. Se o bolo for um pouco maior, um bolo pesado, eu acho que o ideal é usar o pratinho de MDF mesmo. Ali, como é um bolo menor, né, então eu coloco nesses pratinhos de isopor. Eu vou virar ele, tá vendo? E vocês vão ver que não é difícil de tirar o bolo daí de dentro. Tem que tirar com cuidado, mas não é difícil. Tá vendo? Ó, eu estico todo o meu plástico pra ter certeza que não tem nada ali debaixo do meu bolo. Dou umas batidinhas no topo pra esse bolo ir escorregando. Não precisa ser umas batidinhas fortes. E você vai segurar ele nas laterais e vai puxando, porque o próprio peso do bolo vai fazer com que ele desça. Então tá vendo que sai com uma facilidade muito grande? Agora a gente vai retirar esse plástico. Tá vendo que ele ficou uma folha bem grandona? Ele é aqueles saquinhos simples mesmo que a gente compra até no mercado, que vem as frutas dentro. É esse saquinho mesmo, bem simples. Eu compro o pacote fechado, né? E vou utilizando para várias coisas aqui na confeitaria. E uma delas é para colocar no bolo, na montagem do bolo. Esse meu bolo, ele não é um bolo tão grande, é um bolo de 2 quilos. Mas esse bolo, quem vai levar é a minha cliente. Então quando eles vão levar, eu sempre gosto de fazer uma estrutura um pouco mais reforçada. Para os bolos alto e para quando eu não sei onde que o cliente mora. Porque aqui a gente mora, tem bastante ladeira, né? São algumas ruas um pouco mais difícil. Então eu gosto sempre de reforçar esse bolo, para poder não ter nenhum perigo desse bolo de ser danificado no caminho. Então eu vou fazer essa estrutura, que eu utilizo também para estrutura de bolo alto, para ter mais segurança no transporte desse bolo. Então eu faço dessa forma. Ah, Dani, não quero fazer assim, não tem problema. Você pode fazer sem os palitos. Até porque se o recheio estiver firme, tudo bonitinho, a sua massa for uma massa estruturada, dá super certo. Mas a princípio eu vou falar aqui como é que eu fiz esse bolo. Então ali eu coloquei já um palitinho. Eu sempre corto, eu uso palito de bambu de churrasco, que eles são bem firmes. Eu meço no meu bolo e eu coloco ali fazendo um formato de um triângulo. Então nesse bolo ele vai 3 palitinhos desse, tá vendo? Eu meço ali no cantinho, marco e venho com a tesoura rodando, né? Fazendo só força pra marcar. Depois eu quebro e depois eu tiro o excesso que fica na pontinha. Pronto, tá perfeito. E é isso, insere no bolo, tá vendo? Ali eu vou dar uma ajeitadinha pra ele ficar bem cobertinho, bem dentro. E é isso, essa é a estrutura que eu utilizo.
Vou dar uma limpadinha e vou continuar confeitando este bolo. Agora eu vou levar o meu bolo para a bailarina para começar a confeitar ele. Vou dar uma arrastadinha ali e puxar minha bailarina um pouquinho mais pra frente para vocês poderem ver tudo certinho como que eu vou confeitar esse bolo. Já deixei ela no jeito, agora é só colocar o bolo em cima. Tá vendo? Bem com tranquilidade, bem com calma e com cuidado. Prontinho, ali eu verifiquei se estava no meio. E agora eu só vou vir confeitando ele mesmo. Como eu já bati o chantilly, agora eu vou vir aplicando no meu bolo. Eu deixei ele um pouquinho mais mole, como se fosse a pré-camada mesmo. Até porque esse bolo eu não vou vir fazendo nenhum detalhe com bico, nem nada. Eu vou mesmo só espatular ele como se fosse a pré-camada, somente fazendo da pré-camada. Porque a cliente me mandou um modelinho onde ela quer que apareça as laterais do bolo, né? Não precisa ser muito, mas ela queria esse bolo meio rústico. Então eu já vou vir espatulando ele e é isso, essa decoração. Aonde eu vou colocar mais chantilly vai ser no topo, porque o topo, ele tem um pouquinho mais de chantilly mesmo na decoração que ela me mandou. E pra ficar mais bonitinho, pra vir com o topo da bailarina em cima. Então ali eu vou passando por toda a lateral, já vou vindo espatulando, não tem segredo essa parte. É como você estivesse fazendo mesmo uma pré-camada ou um alisamento de um bolo normal. Faltou chantilly, você coloca, se tem excesso você tira. Depois eu vou vir com a minha espátula mesmo das laterais e é isso, finalizo o meu bolo. Tá vendo? Eu tô colocando chantilly, mas eu tô tentando não colocar muito. Eu quero colocar um tanto que esteja bom pra decoração, mas que não fique um excesso. Ali eu já venho com a minha espátula das laterais mesmo, né? A minha espátula lisa e vou ajeitando com a outra vermelhinha, tá vendo? Onde faltou eu coloco um pouco. Não precisa ser muito detalhado esse bolo, como ele é rústico mesmo. Fica bonito esses detalhes, assim, parecendo que tá meio falhado. Essa é a intenção mesmo deste bolo. Vou continuar alisando até eu ver que tá bacana. E as laterais, as bordinhas de cima, ela sempre sobe, tá vendo? Só que eu vou colocar um pouco mais de chantilly, então não tô preocupada em arrumar essas quinas. Mas ali eu vou colocar mais chantilly já pra ir ajeitando, porque eu quero que fique bem bonitinho. E conforme você vai alisando a parte de cima, automaticamente o chantilly vai caindo pras bordas. Então você vai ter que passar a espátula lisa novamente. É sempre fazendo dessa forma. Faltou chantilly, coloca, tem excesso, tira, viu que tá torto, arruma. Não tem segredo, é bem simples assim mesmo, é mais processo repetitivo. Ali eu já tô finalizando, tá vendo? Tirando todo o meu excesso. Agora eu vou precisar alisar. Não precisa também ser totalmente alisado, porque é um bolo rústico. Mas o mais bacana que você conseguir fazer ali fica bem legal. Tô tentando alisar ao máximo. E tá vendo que as minhas bordinhas já começou a sair? Aí eu venho com a espátula lisa e automaticamente as quinas começam a ficar imperfeitas em cima. Então é sempre um trabalho repetitivo, não tem jeito, é assim mesmo. A parte do topo eu sempre gosto de vir arrumando com essa espátula mais fininha. Então ali eu já vou fazendo o acabamento com ela, tá vendo? Esse é o tanto de chantilly que vai ficar em cima. Não é um excesso muito grande, porque o modelo é dessa forma mesmo. Ali já tô quase finalizando, né, as quinas, pode ver que não é tão difícil. É só pegar da ponta e sempre empurrando pro meio. Não tem muito segredo. Se você não tiver essa espátula fina, não tem problema. Você pode fazer com uma faquinha, você pode fazer com qualquer outra espátula, tá? Não tem problema. Não precisa ser necessariamente essas espátulas que eu tenho do kit. Mas elas são muito bacanas e me ajudam muito, até porque elas são bem leves. Então me ajuda na parte de não botar força no bolo. Aí eu vou fazer o acabamento, tá vendo? Com essa outra espátula. Ela é pequenininha, mas eu faço a maioria dos bolos com elas mesmo. Até se for um bolo grandão. Eu gosto sempre de estar usando elas mesmo. Tirei todo o excesso. E é isso. Essa é a nossa decoração do bolo. Vou vir com o topo também, que é muito bacana. O topo, eu tentei ver com a gráfica, mas como foi em cima da hora, a gráfica acabou não fazendo esse topo. Mas eu consegui eu mesma fazer. Então eu imprimi a imagem, recortei e consegui achar o tule pra fazer a saia da bonequinha. Depois eu vou mostrar com detalhe pra vocês. Mas esse topo foi eu mesma quem fiz. Ali já tô na parte de limpeza desse bolo. E eu sempre faço dessa forma. Como o meu bolo já tá finalizado, para não danificar a decoração, eu venho sempre puxando o excesso de chantilly, raspando, né, com a espátula, com cuidado para não danificar a bandejinha e nem o bolo. E vou tirando esse excesso. Eu não gosto de ir passando o papel logo direto, o papel toalha, porque possa ser que encoste no bolo e fique marcadinho. Então eu gosto sempre de fazer dessa forma mesmo. Vou raspando com cuidado, tá vendo? Tiro o excesso. E depois, quando eu fizer isso por volta do bolo inteiro, aí sim eu venho passando o papel toalha ou o guardanapo. Tanto faz o papel que você vai usar ali, ó.
Tá vendo? No meu caso, eu dobro bem dobradinho e vou vindo passando. Gosto sempre de mostrar essa parte da limpeza também, porque é bacana, né? Quando eu comecei a fazer os bolos, eu não sabia como que as pessoas limpavam, como fazer todo esse acabamento do meu bolo. Então, eu acho interessante mostrar pra vocês também, pra vocês terem uma ideia, né? E ver o que é melhor pra vocês fazer da forma aí que vocês se encaixem na confeitaria de vocês. Acelerei um pouquinho essa parte da limpeza, pra não ficar tão cansativo o vídeo. Conforme eu já vou limpando ali, eu já vou vendo certinho onde que eu quero colocar meu topo. Porque eu queria que essa parte do bolo, né, essa parte que tá a amostra da massa de chocolate, ficasse mais exposta. Aí eu não forcei muito, né, a minha espátula pra não raspar tanto e sair excessos do bolo. Então eu tô vendo ali já peguei meu topo, já vou procurando, tá vendo? Porque a princípio já tá prontinho, já tá limpinho. Eu só preciso achar a mesma parte que eu gosto pra colocar a minha decoração. Eu encontrei ali. Coloquei a minha flor, tá vendo? Essa flor também eu que fiz. Eu modelei ela todinha na mão e fui colando certinho e ela ficou dessa forma. Esse bolo ele é para um mêsversário, então também vai o nome, né, da criança com a idade. E vai essa bailarina com essa saiota saindo pra fora, né? Ali eu não gostei de onde ficou o bolo, acho que ficou muito alto. Então eu recortei um pouquinho o cabinho, né? Cortei um pouco o cabinho, aí eu gostei. Porque o cabo que eu coloquei foi o mesmo do topo com o nome. Então eu achei que ficou muito alto e a bailarina não encostava os peizinhos no bolo. Então dessa forma ficou bem melhor. E foi assim que ficou o bolo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando um like pra gente, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se vocês gostam de ver vídeos assim. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Tá vendo? Ó, o topo com mais detalhe, a rosinha que eu fiz. E também a bailarina com mais detalhe. Um beijão e até a próxima!